Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a família, e o tema da mensagem vai ser: o básico é a família. O texto está baseado em Efésios, no capítulo 5 até o capítulo 6, no verso de número 9. Nós vamos ler alguns trechos desse texto, onde nós temos várias questões ou vários conteúdos bíblicos sobre a família. Em Efésios, no capítulo 5, versos 22, Paulo fala às mulheres, e ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. No verso 25, a palavra fala aos homens: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No verso 28, Paulo diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. No capítulo 6, Paulo fala agora aos filhos. No verso 1 ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo fala também aos pais no verso 4: e vós pais não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo também fala aos servos no verso 5, aos escravos daquela época: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo, diz ele aqui no verso 7, de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou escravo, quer livre. E ele no verso 9 diz aos senhores: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que é a palavra básico, né? A palavra básico é um adjetivo, e ela significa, em primeiro lugar, aquilo que está se falando mesmo, a base ou algo basilar. E aí então vem a sua metáfora, ou a sua comparação. Básico é aquilo mais importante, é aquilo que é primordial, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Ora, a família e as relações que nós temos com os empregados, ou os pais têm com os filhos, ou o marido com a mulher com o marido, isso é uma relação básica, onde muitas vezes as pessoas deixam aquilo que é básico em segundo plano. William Hendrickson diz que a família é algo extremamente básico, e nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada, diz ele, quanto a família, e nenhuma é tão básica. Olha o que ele diz aqui: segundo a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Então, na verdade, aquilo que é básico na família e na relação entre patrão e empregado, aquilo se transfere também para a sociedade. E, ora, no sentido da família, a família ela parte da iniciativa divina. A família não veio
porque duas pessoas quiseram então se reunir ou se juntar. Mas na verdade a Bíblia fala, como Jesus diz em Mateus 19, ele fala que o Criador os fez homem e mulher para a procriação, para a felicidade mútua e também para a sua glória e para o seu louvor. Mas a família é pautada por princípios e não por regras. As regras envelhecem com o tempo e não podem ser aplicadas em determinados grupos, em determinada cultura. No entanto, os princípios bíblicos, eles são absolutos e eles permanecem para sempre, e como a palavra de Deus diz pelo profeta Isaías 40, no verso 8, na NVI. Ele diz que a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Quais as lições que nós podemos tirar deste texto aí, dos versos do capítulo 5 aqui de Efésios, verso 22 até o capítulo 6, o verso 9. Veja que há dois princípios básicos em cada situação. Se o básico é aquilo que é importante para a nossa vida aqui, então vamos ver o que está por trás desse texto de Paulo, que pode ser aplicado para a nossa vida de uma maneira bastante interessante. Há princípios duplos a serem observados aqui, tanto para mulheres quanto para maridos, quanto para casais e filhos, quanto para patrões, empregados, e ao mesmo tempo vamos fazer rapidamente as suas aplicações, como também no final. O primeiro princípio básico aqui é a questão da submissão e da obediência. Estão aí nos versos 22 a 24 do capítulo 5 e no capítulo 6, nos versos 1 e no verso 5. Há dois usos aqui da palavra submissão muito mal entendida. As mulheres acham que elas não devem ser submissas porque são, por exemplo, o capacho do marido, servem para serem pisadas pelo marido. Na verdade, o texto está usando a palavra militar, a palavra grega hupotasso. E essa palavra grega, como termo militar, ela significa organizar as divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Então, você olha, por exemplo, a tropa que eles estão marchando todos juntos, eles estão tendo à frente o seu líder, que os está liderando, está dando vozes de comando. Nos termos antigos e atuais, existe uma banda que está rufando e que está tocando e comandando aqueles soldados que estão marchando de uma maneira bastante razoável, de uma maneira então até matemática. Estão sob o comando da banda, estão batendo então os seus pés no chão, obedecendo o bumbo que geralmente está tocando. Então veja que esse é o termo que aparece aqui, hupotasso. E Paulo então usa esse termo para a família, para a relação dos patrões e seus empregados, a relação do dono naquela época em que ele falava e o escravo. Como nós podemos entender aqui? Esse uso não militar ele ocorre aqui num sentido interessante. Strong diz que essa é uma atitude voluntária, de ceder, de cooperar, de assumir a responsabilidade e de levar um encargo que a pessoa tem. Por exemplo, ele é, por exemplo, um servo, é um escravo, então ele vai ter uma relação de submissão com o seu patrão. O patrão, por exemplo, ele que é crente, ele é então submisso a Cristo. A mulher, por exemplo, ela trabalha em submissão ao marido, em corresponsabilidade do lar com o marido. E os filhos, por exemplo, são submissos aos pais. Então nós temos aqui uma ideia. Então veja que se os filhos
forem submissos aos pais, as mulheres forem submissas aos maridos e os empregados aos patrões, então nós temos uma harmonia nas realizações. Os grandes conflitos, tanto na família quanto no trabalho, muitas vezes se dão exatamente nessa área da não submissão. A pessoa não cumpre bem o seu papel dentro do ambiente familiar e do ambiente de trabalho. Se não houver quem os dirija, a tragédia será certa. Esse termo, no sentido militar, ele pressupõe um general, um líder que está liderando. E na família, o marido é o líder da casa, é aquele que está, então, trazendo a mulher e o marido. Não há nem o sentido pejorativo, apenas uma ideia bíblica de princípio que tem que ser praticado. Veja que se não há isso, se não há um cabeça, se não há alguém dirigindo, isso é um convite para o caos, para a derrota então da família. A desordem e desastre que vai ocorrer é exatamente algo muito pior do que um sentimento que as pessoas podem ter. E a nação, por exemplo, quando ela está sem governo, ou quando um exército está sem comando, a derrota ela está certa. Então, o primeiro princípio básico é tanto para o sentido de trabalho, o sentido de família, é a submissão e a obediência. Quando há submissão, há obediência. Quando não há obediência, então pressupõe-se que as pessoas não estão sendo submissas umas às outras. O segundo princípio básico é a questão do amor e do sacrifício. Estão aí nos versos 25 a 33 do capítulo 5 e nos versos 2 a 4 do capítulo 6. Ora, veja que o ambiente aqui ele é retratado. Ora, a submissão e a obediência devem ser feitos em amor e em sacrifícios. Então veja que o marido ele é chamado a amar a mulher tendo como exemplo o próprio Cristo, o nosso Salvador. Quando ele ama a sua igreja a ponto de dar a sua própria vida pela igreja. E o marido também é chamado a amar a sua esposa de uma maneira sacrificial e, se necessário, oferecendo até a sua própria vida. O relacionamento dos pais também, da mesma forma. Amor e sacrifício devem ser vistos. Os pais que amam seus filhos se colocam em autoridade, e os filhos que amam aos seus pais estarão sendo submissos. Da mesma forma, os patrões e empregados devem ser tratados, essas relações, em amor e sacrifício. O objetivo é a santificação através dos processos. É a ideia de que Deus ele será glorificado e Deus será exaltado, e as questões humanas, no sentido horizontal, serão tratadas também. Veja que é o sentido aqui da cruz, né? Deus é glorificado e as pessoas então serão atendidas. Então nós podemos perceber que a esposa, como resultado, ela será como a igreja, sem mácula, sem ruga. Já pensou as mulheres sem ruga? Que beleza! Os homens sem ruga, né? Serão então sem ruga, sem mácula, né? Sem coisas erradas que mancham a honra e a vida dessas pessoas de Deus, e serão santas e sem defeitos. Veja que para os filhos a obediência e a disciplina e a admoestação dos pais resultarão em que os filhos tenham sucesso e sejam de longa vida sobre a terra. Essas são as consequências da obediência do quinto mandamento. Para os empregados, a sinceridade e o serviço fiel, quer dizer, eles servindo não somente quando os patrões estão ali, mas quando os patrões estão ausentes, resultarão em bênçãos do Senhor. E para os patrões
que não são ditadores, não agem por ameaça aos seus servos, seus empregados, e não tem acepção de pessoas porque são brancos ou são negros, ou porque são altos, são baixos, são bonitos, são feios. Ele entende que a relação está no trabalho e não, primeiramente, na maneira como a pessoa está sendo vista. Eles receberão, como aos servos, as bênçãos do Deus Altíssimo. Então veja que amor e sacrifício é o segundo princípio que deve ser observado. O terceiro princípio básico, tanto para a família quanto no trabalho, é o serviço e a diligência, que nós falamos um pouco. No capítulo 6, dos versos 6 a 9, há a questão da relação entre o patrão e o empregado nos nossos dias de hoje. O caminho dos servos de Deus deve ser, então, folheado pelo serviço e pela diligência. E significa que isso tem 4 requisições que são imprescindíveis. Isso requer, primeiro, o tempo ou o processo que vai ser colocado nesse tipo de trabalho, requer o caráter, não é? Nós olhamos se as pessoas são pessoas fiéis naquilo que estão fazendo, se estão obedecendo, se estão cumprindo bem as suas tarefas e cumprindo bem aquilo que é exigido. Isso revela a interioridade, revela como está o estado do coração. Em terceiro lugar, nós temos aqui o espaço em comunidade onde isso é exercido. O tempo, o caráter, mas o espaço, a família, a igreja, a empresa. E em quarto lugar, nós observamos aqui que isso requer um milagre gracioso, né? Nós queremos um Deus sobrenatural que irá trabalhar em cada uma dessas áreas e Deus vai intervir nessas questões. Paulo usa uma expressão no verso 6 aqui desse capítulo 6, que é usado no nosso, vem a palavra oftalmodulia, né? Quer dizer, o servo não ser visto servindo sempre quando o seu patrão está lá, não é? Está determinando, está falando, mas ele está servindo quando os seus dirigentes, os seus patrões não estão. Não servindo, diz o texto, aos olhos do mestre, ou na ausência dele, existe a lassidão, né? Existe a lentidão, quer dizer, eu vou fazer aquilo devagarinho porque o patrão não está vendo. Por isso o servo aqui ele é chamado no verso 7 a servir de boa vontade como ao Senhor. Então, se você é um trabalhador, e principalmente o crente tem que dar exemplo nisso, não ser uma pessoa mole, demorada, mas cumprir o seu serviço, não só quando os seus mentores estão ali na frente, mas quando eles não estão, você servindo. Por que existe essa requisição? Porque é o Senhor que nós estamos servindo, diz o texto, pois no verso 8 diz, dele virá a recompensa, e para com ele não há distinções nem imparcialidades, diz o verso 9. Como é que nós aplicamos esse texto? O básico é o importante. Talvez você não dê importância ao básico, mas o básico é tudo aquilo que faz sentido nas relações. E se o básico não é aplicado, como diz o Dr. Larry Coy, isso traz um conflito com a vida. E na palavra de Deus nós aprendemos aqui 3 princípios duplos e básicos. Primeiro, a submissão e a obediência. Segundo, o amor e o sacrifício. E o terceiro, o serviço e a diligência. Em segundo lugar, aprenda a viver e ter relações como um servo de Deus. Se você é pai, crie seu filho ou sua filha para ser um servo de Cristo.
um doulos tu Cristo. É exatamente isso que a palavra exige de nós, termos uma relação de ser. Se você é um patrão ou empregado, tenha os princípios da palavra de Deus, trabalhe como um servo de Cristo, tenha uma relação com o empregado como servo de Cristo e você é patrão. Seja de pais para com filhos, seja de filhos para com pais, ou seja de patrão para com empregados, seja de empregados para patrões, existe um só Senhor. E ele não exige outros. Então, ou nós agimos como servos, ou nós nos assenhoramos de nós mesmos, mostrando que nós somos aqueles que têm significado, têm importância. Em terceiro lugar, olhe para você mesmo agora e verifique o que está errado e o que pode ser corrigido. O Senhor é misericordioso e é bondoso, e Ele se agrada de corações que são corações contritos. Aqui no Salmo de número 51, no verso de número 17, o apóstolo, o salmista aqui no texto, né, ele mostra que o que Deus se agrada de nós é exatamente o nosso coração. Deus quer o seu coração. E olha o que diz aqui: sacrifícios agradáveis, Salmo 51, 17, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, muitas vezes nós agimos como senhores de nós mesmos, ou senhores perante as pessoas. Tem muita gente que estão em posição, estão dando aí carteirada aí sobre as pessoas, né? Então nós, irmãos, não somos nada. É só ficarmos doentes, nós percebemos, nós damos valor. Quantas pessoas no momento aí de pandemia estão dando valor à vida, valor à família, porque quando perdem as pessoas ou estão próximas a perdê-las, elas percebem o grande valor que as pessoas têm. Então mude o seu coração, mude a sua vida, comece a tratar as de uma maneira devida. Perceba que o importante aqui são as relações, o básico é a relação, e essa relação está pautada em você ser um servo de Cristo. Se você não tem sido, eu convido você agora a ser um servo de Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça, ore a Cristo agora, vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Pai querido, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora. Se não temos sido aquele servo, aquela serva de Jesus Cristo, nós queremos nos entregar nesta hora, Senhor, porque há um só Senhor. Não podemos servir ao Senhor e às riquezas, não podemos servir ao Senhor e às nossas necessidades, não podemos servir ao Senhor e a um desejo de felicidade só, mas existe um só Senhor. E é a Ele que nós devemos estar servindo. Por isso, ó Deus, crucifica o nosso coração nesta hora. Cristo já fez a obra e nós queremos, ó Deus, nesta hora, entregar o nosso coração para que, se já temos sido servos de Cristo, o Senhor continue fazendo isso. Mas se não temos sido servos de Cristo, seja para um filho que ainda é desobediente, seja a mulher que ainda é insubmissa, seja para um marido que ainda não lidera a sua casa, seja para um patrão que trata os seus servos, os seus empregados com rispidez, seja aqueles que são empregados, que não têm sido servos ali no seu ambiente de trabalho. Ó Deus, nós queremos que o Senhor mude o nosso coração, faz isso para a glória do Teu nome, e que em Jesus Cristo nós possamos, ó Deus, agora ser transformados, e que o Teu Espírito, ó Deus, que falou através dessa mensagem, seja Ele que a aplique em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Se você não está inscrito ainda nesse canal de mensagens pastorais, que você agora assine esse canal. Se você já está inscrito, então, passe esse canal, esta mensagem para as pessoas que você conhece. Isso pode mudar
a vida da sua família, a vida destas famílias, a vida do nosso mundo. Isso pode mudar as relações trabalhistas. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém.